Imagine que uma fábrica produz peças que podem ser defeituosas ou perfeitas. Imaginem que essa fábrica produz engrenagens e que essas engrenagens podem apresentar defeitos ou não. Vamos supor ainda que nós sabemos que 90% das peças são perfeitas, enquanto que 10% são defeituosas. Imagine que uma nova peça é produzida. Essa nova peça ela deve ser classificada como defeituosa ou perfeita. Vamos supor que nós não temos informações adicionais. Pelo senso comum, devemos classificar essa peça como sendo perfeita, porque essa é a classe mais provável. Então, se nós produzirmos 100 peças, é esperado que se eu classificar todas elas como sendo perfeitas, eu vou errar em média em 10 apenas, ou seja, eu vou conseguir uma taxa de acerto de 90%. Essa ideia do senso comum, ela define a teoria da decisão bayesiana. Então, a teoria da decisão bayesiana nada mais é do que uma formalização matemática do senso comum, que é o que nós aprenderemos nessa aula. Então, para definir a teoria da decisão bayesiana, precisamos definir as probabilidades. Então, P de C1 dado x é a probabilidade da observação com atributos x pertencer à classe C1. Ou seja, eu vou medir uma certa propriedade da minha observação, de uma engrenagem, por exemplo, e a partir disso eu vou calcular a chance de que essa engrenagem que contém esses atributos, ela pertença à classe C1. E P de C2 dado x é a mesma coisa com relação à classe C2. Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou coletando algumas observações e, a partir de cada observação, eu vou medir o atributo. Então, vamos supor que esse atributo é unidimensional. No caso das engrenagens, pode ser, por exemplo, o nível de resistência da engrenagem a um certo choque. Então, com isso, com essas observações que eu coletei, eu vou construir as minhas densidades de probabilidade. Então, eu vou estimar essa probabilidade de C1 dado x e a probabilidade de C2 dado x. Então, o que essa probabilidade quer dizer? É a chance de que, dado que eu coletei essa observação, que contém os atributos x, qual é a chance de que essa observação pertence à classe C1? Notem que esse termo aqui ele é diferente da minha probabilidade conjunta, que é C1,x. Por quê? Porque essa probabilidade aqui é a probabilidade de que eu observo os atributos x e essa observação pertença à classe C1, ou seja, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, é a probabilidade de eu observar o atributo x e pertencer à classe C1, enquanto que aqui é a probabilidade de que, dado que eu observei o atributo x, qual é a chance de que essa observação pertença à classe C1. Então é importante ter em mente essa diferença entre probabilidade condicional e probabilidade conjunta. Isso é fundamental porque isso implica na interpretação desses resultados. Então é importante ter em mente que esse caso aqui é a probabilidade conjunta e essa outra probabilidade que nós vamos utilizar é uma probabilidade condicional. Se agora nós coletamos uma nova amostra e quisermos classificar essa nova amostra como sendo perfeita ou defeituosa, nós precisamos estimar essas densidades de probabilidade. Ou seja, precisamos calcular a probabilidade de C1 dado x e a probabilidade de C2 dado x. Essas probabilidades são estimadas utilizando o conjunto de treinamento, ou seja, os dados que eu coletei. Se eu medir esse atributo para a nova observação, ou seja, vamos supor que a meu x observado caia aqui, então nós vamos ter uma probabilidade de pertencer à classe C2 e uma probabilidade de pertencer à classe C1. Então aqui é a chance de pertencer à classe C2 e essa altura aqui é a chance de pertencer à classe C1. Então, pela teoria da decisão bayesiana, nós vamos basear a nossa decisão na seguinte regra: se a probabilidade de pertencer à classe C1 for maior que a chance de pertencer à classe C2, então classifico como pertencente à classe C1. Caso contrário, classifique como pertencente à classe C2. No nosso caso aqui, a gente classificaria como pertencente à classe C1, P de C1 dado x é maior que P de C2 dado x. Então, essa é a teoria da decisão bayesiana, que é a formalização do senso comum, ou seja, classifique de acordo com a classe mais provável. Para utilizarmos a teoria da decisão bayesiana, precisamos estimar essa probabilidade de que essa observação que eu tenho pertença à classe C1. Notem que essa estimação é um pouco complicada,
Por quê? Porque, na verdade, eu não sei o modelo gerador dos dados, ou seja, eu não sei essa distribuição dos dados. Por outro lado, é muito mais simples eu tentar calcular a probabilidade de que, dado que eu tenho essa classe, eu gerar esse valor x. Então, por exemplo, vamos supor que essa probabilidade aqui é a chance de que, dado que eu observei uma sequência de caras ou coroas, vamos colocar 0 e 1 como sendo 0 é cara e 1 é coroa, então qual é a chance de que essa moeda, por exemplo, a chance de sair cara é 0,2. Então, é mais fácil eu estimar o fato que, dado que eu tenho uma moeda em que a chance de sair cara é 0,2, qual a chance de eu gerar esses dados? Então, é muito mais simples eu calcular essa segunda probabilidade aqui do que essa primeira, porque eu não sei o modelo gerador dos dados, ou seja, eu não conheço essa distribuição. Então, para isso, a gente usa, então, o teorema de Bayes, e é por isso que é chamado teoria da decisão bayesiana. Então, o que eu vou calcular? Ao invés de eu calcular essa P de CJ dado x que eu observei, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o teorema de Bayes. Então, como é que eu vou usar, como é que eu calculo essa probabilidade? Eu uso a probabilidade condicional, é P de CJ, vírgula x, dividido por P de x. Mas note o seguinte, P de CJ, vírgula x, eu posso escrever da seguinte forma. A probabilidade de x dado CJ, eu posso escrever como sendo a probabilidade de x, vírgula CJ, que é uma distribuição de probabilidade conjunta, dividido por P de CJ. Então, eu posso escrever como sendo a probabilidade de x dado CJ vezes a probabilidade de CJ dividido pela probabilidade de x, para j igual a 1 ou 2. Então, no fundo, essa aqui é o nosso teorema de Bayes, e notem que esse termo aqui de baixo, que é o P de x, ele não interfere na minha decisão. Por quê? Porque ele não depende de CJ. Então, esse termo vai ser igual para todo mundo, então, em princípio, a gente não precisa calcular. Então, a partir dessa ideia, então, agora a gente pode realizar essa decisão bayesiana e nós vamos mostrar que essa decisão é a decisão que oferece o menor erro possível. Para realizarmos a classificação usando a teoria da decisão bayesiana, nós podemos cometer dois tipos de erro. Nós podemos classificar um objeto da classe C1 como pertencente à classe C2, ou podemos classificar um objeto da classe C2 como sendo da C1. Então, nós temos esses dois tipos de erro, e aqui nós temos então as nossas distribuições de probabilidade. Vamos assumir que nós temos classes equiprováveis, ou seja, o número de elementos na classe C1 é igual ao número de elementos na classe C2. Nós vimos que nós podemos escrever que a probabilidade de P de CJ dado x como sendo P de x dado CJ, P de CJ, dividido por P de x. Notem o seguinte, notem, eu não falei antes, mas esse P de x aqui, se o x for uma variável aleatória contínua, ela é uma função densidade de probabilidade, ou seja, é uma FDP. Enquanto que essa probabilidade aqui, na verdade, é uma função de massa de probabilidade, que é uma distribuição de probabilidade associada às variáveis aleatórias discretas. Por quê? Porque a classe, como ela é um rótulo, ele é um valor discreto. Então a gente define o P de CJ como sendo uma distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias discretas. Ao mesmo tempo que o P de x, ele tanto pode ser contínuo quanto pode ser discreto. Então a gente deixou ele minúsculo aqui para representar um caso que pode ser contínuo. Então, se nós assumirmos que P de CI é igual a P de CJ, então eu vou ter que essa probabilidade de CJ dado x, ela é diretamente proporcional a P de x dado CJ, para J igual a 1 ou 2. Ou seja, ela é completamente definida por essas curvas que a gente está vendo aqui na figura. Notem que esse valor P de x, como ele não depende de CJ, então a gente não precisa calcular. Então, na verdade, o que a gente tem que calcular é apenas esse termo. Então, vejam, se nós temos essas duas curvas, uma associada à classe C1 e uma associada à classe C2, então nós temos que, em um ponto x0, essas curvas elas vão se tocar. Ou seja, nesse ponto aqui x0, nós temos que P de x dado C1 é igual a P de x dado C2. Ou seja, as probabilidades de pertencer a qualquer uma das classes é a mesma. Então, nesse ponto aqui, é onde vai definir a minha região de separação.
Ou seja, esse ponto x0 ela vai definir a minha superfície de decisão. A gente chama de superfície de decisão porque pode ser em n dimensões. Aqui a gente está usando uma dimensão só, mas pode ser em n dimensões. Então notem, esse valor R1, essa região R1, ela define a região em que eu sempre vou classificar qualquer observação como pertencente à classe C1. Então notem que essa região R1 ela vai definir onde eu classifico os objetos como pertencentes à classe C1. Por quê? Porque se um objeto, por exemplo, ele cai nessa região aqui, ou seja, se eu calculo essa probabilidade de pertencer à classe C2, ela vai ser, então vai ser esse valor aqui. Enquanto que a chance de pertencer à classe C1 vai ser um valor muito maior. Então, em toda essa região R1, eu classifico como sendo da classe C1. E toda a região R2 eu classifico como sendo a classe C2, porque a gente pode ver que esse valor aqui é menor do que esse outro valor aqui. Só que alguns objetos da classe C2, então vamos colocar aqui em vermelho, eles podem cair na região de R1. Então o que acontece? Esse objeto aqui da classe C2, então vamos supor que seja, por exemplo, altura de pessoas, altura de homens e altura de mulheres. Alguns homens vão ser mais baixos do que as mulheres. Então eu posso ter uma mulher que é muito mais alta do que um certo homem. E aí o que acontece? Esse homem aqui eu vou classificar como sendo mulher e essa mulher eu vou classificar como sendo homem. Então vejam que eu posso cometer um erro nessa região que está marcada aqui na figura. Então, no fundo, essa região achurada, essa área, ela define a probabilidade de eu cometer um erro na classificação. Então, para eu saber qual é o erro possível, basta que eu calcule essa região aqui, e é o que a gente vai fazer ainda nessa aula, a gente vai calcular qual é a probabilidade de erro, e a gente vai mostrar que se eu movo esse x0 para qualquer um dos lados, esse erro aumenta, ou seja, esse local que eu defino x0, onde p de x dado C1 é igual a p de x dado C2, se eu defino o x0 exatamente nesse ponto aqui, é onde eu tenho o menor erro na classificação possível, ou seja, eu tenho uma classificação ótima. Para verificarmos visualmente que a teoria da decisão bayesiana oferece o menor erro possível, vamos fazer um exercício aqui de visualização. Então a gente tem aqui o caso que a gente viu anteriormente, então onde p de x dado C1 é igual a p de x dado C2, eu defino aqui a minha região de separação. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mover essa região para a esquerda. Então eu movi um pouco para cá, ou seja, eu diminuí a região R1, aumentei a região R2, ou seja, eu diminuí a chance de eu errar com relação à classe C2. Então se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então essa região aqui é a região onde eu erro em relação aos objetos da classe C2, ou seja, eu classifico como sendo da classe C1, e toda essa região aqui eu classifico como sendo da classe C2. Então notem que se eu movo o x0 de posição, eu tenho um acréscimo nessa região aqui que eu estou pintando de vermelho. Então notem, se eu movo o x0 tanto para a direita quanto para a esquerda, essa área sombreada ela vai aumentar. E essa área sombreada ela define a probabilidade de erro na classificação. Ou seja, eu vou aumentar a probabilidade de erro, então se eu movo o x0, eu aumento essa chance de erro. Então agora a gente vai mostrar isso matematicamente. Podemos agora demonstrar que a decisão bayesiana é ótima com relação à minimização da probabilidade de erro na classificação. Então, para isso, vamos calcular essa probabilidade de erro, vamos chamar de PE, e essa probabilidade, quanto que ela seria? Ela seria essa área achurada na figura. E essa área achurada, ela é simplesmente a probabilidade de que a minha observação, ou seja, os atributos da minha observação, pertencem à região R1, mas essa observação é da classe C2, ou seja, então é uma observação dessa curvinha azul que caiu nessa região R1. Mais, ou seja, ou é a probabilidade de que x pertença à região R2, mas x é da classe C1. Então essa é a probabilidade que a gente vai ter que calcular, ou seja, essa área aqui. Bom, para calcular essa probabilidade, a gente vai usar a seguinte ideia. Então a gente tem que, a probabilidade condicional, nós vimos anteriormente, que P de A dado B é simplesmente P de A, vírgula B, dividido por P de B.
Então aqui a gente tem A, B, ou seja, P de A, B é P de A dado B, P de B. Então eu posso escrever que esse termo aqui ele é simplesmente a probabilidade de que x pertença à região R1, dado essa classe C2, vezes a probabilidade de a gente encontrar uma observação da classe C2, mais a probabilidade de x pertencer à região R2, dado a classe C1, vezes a probabilidade de C1. Mas essa probabilidade aqui, ela é uma probabilidade condicional. Se a gente assumir que o x é uma variável aleatória contínua, então ela vai ser baseada numa FDP condicional. Então ela vai ser quanto? Então vai ser simplesmente uma integral em R1, porque eu quero calcular a chance de x pertencer a R1, de quem? Da minha FDP condicional de x dado a classe C2 vezes P de C2, e aí eu integro com relação a x, que é a variável que eu estou analisando. O próximo termo é a mesma coisa, então seria uma integral em R2 da FDP condicional de x dado C1, P de C1 dx. Então essa aqui vai ser a probabilidade que nós temos que calcular. Mas notem o seguinte, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, mas a gente viu que a probabilidade de CJ dado x, a gente pode escrever pelo teorema de Bayes como sendo P de x dado CJ, P de CJ dividido por P de x. Então daqui a gente tira que esse termo aqui, que está dentro da integral, ele pode ser escrito da seguinte forma. Então eu posso escrever aqui P de x dado CJ, P de CJ, nada mais é do que esse termo aqui, ou seja, P de CJ dado x, vezes P de x. Então eu posso escrever então a minha probabilidade de erro da seguinte forma. Então eu tenho que PE é simplesmente uma integral em R1 de C1 dado x, na verdade seria C2, porque está na S seria da classe 2, P de C2 dado x, P de x dx, mais uma integral na região R2. Mas notem o seguinte, a gente pode agora tentar substituir os termos aqui, porque a gente tem uma integral em R1 de P de C2, uma integral R2 em P de C1. Mas a gente tem o seguinte, notem que a probabilidade de pertencer à classe C1 é simplesmente uma integral de menos infinito até infinito da probabilidade de x, C1 dx. Ou seja, é uma densidade marginal. É uma probabilidade marginal, na verdade. Por quê? Porque eu estou integrando com relação a x, então eu simplesmente acho a distribuição de probabilidade marginal de C1, onde C1 é uma variável aleatória discreta. Então, esse termo aqui eu posso escrever como sendo uma integral de menos infinito até infinito da probabilidade de C1 dado x, P de x dx, que é aquela coisa de P de A dado B é igual a P de A, B sobre P de B. Só que essa integral eu posso dividir em duas partes. É de menos infinito até infinito. Então, eu posso ser integral de R1, que seria de menos infinito até x0, ou seja, de P de C1 dado x, P de x dx, mais uma integral em R2 de P de C1 dado x, P de x dx. Então, daqui eu vou tirar, na verdade, que um desses termos da integral, ou seja, eu posso pegar, por exemplo, esse termo aqui. Ele é exatamente esse termo aqui. Então, esse termo aqui, ele é simplesmente esse termo aqui. Então, eu tenho que, se eu substituir, então, aqui, eu vou ter que a integral em R2 de P de C1 dado x, P de x dx, é simplesmente P de C1 menos esse termo aqui. Então, agora, substituindo em PE, a gente vai obter que PE é simplesmente uma integral em R1 de P de C2 dado x, P de x dx, mais P de C1 menos uma integral em R1 de P de C1 dado x, P de x dx. Ou seja, eu posso escrever finalmente que o meu PE ele é simplesmente P de C1 menos uma integral em R1. E agora eu posso juntar essas duas integrais. Se eu juntar essas integrais, vai ter que ser simplesmente P de C1 dado x menos P de C2 dado x, P de x dx. Então, essa aqui é a nossa probabilidade de erro na classificação.
E aí vejam que, quando que esse erro ele é menor? Ele é menor quando esse termo aqui for positivo. Então esse erro será mínimo se P de C1 dado x menos P de C2 dado x for maior que zero em R1. Ou seja, eu vou decidir se P de C1 dado x é maior que P de C2 dado x em R1. E o mesmo vale para o caso R2. Então essa daqui é a nossa decisão que a gente minimiza o erro da classificação, que é exatamente o senso comum, ou seja, classifica como sendo da classe C1, onde a probabilidade é maior com relação a C1, que é exatamente o que a gente viu no começo. Então a gente tinha as engrenagens, 90 engrenagens eram perfeitas, 10% eram defeituosas, e aí se eu pego uma engrenagem qualquer, eu vou classificar como sendo perfeita, por quê? Porque é a classe mais provável. Então o que está dizendo esse resultado? Ou seja, classifique de acordo com a classe mais provável. Essa é então a teoria da decisão bayesiana, e aqui a gente mostra então que esse erro ele vai ser mínimo quando esse termo aqui ele for maior que zero. Por que maior que zero? Porque aqui a gente tem um menos, né? Então ele vai ser P de C1 menos alguma coisa. Se ele for negativo, menos com menos vai dar mais, então ele aumenta o erro. Então quando esse termo for maior que zero, essa probabilidade aqui vai ser mínima. Então a gente mostra que a decisão bayesiana ela leva ao menor erro na classificação. Então, na próxima aula, nós vamos mostrar como a teoria da decisão bayesiana é usada na prática. Para isso, nós vamos apresentar o classificador bayesiano, tanto o caso paramétrico quanto o caso não paramétrico. Quem quiser se aprofundar mais, dê uma olhada no livro do Theodorides, chama-se Pattern Recognition. Nesse livro, há um capítulo sobre classificação bayesiana, e toda essa teoria da decisão bayesiana é descrita nesse livro. Então, continuamos na próxima aula.